Vamos entrar, então, aqui no Sex Pistols. Vamos começar aqui a sessão do humilde blogueiro. O Sex Pistols já começa pela capa. Amarelo, preto, laranja. Amarelo, preto, laranja. É claro que isso aqui, olha, aqui são alguns aspectos semióticos. Pela psicologia das cores, esse contraste amarelo e preto tem a ver com egoísmo, individualismo, autopreservação. Não é por acaso, né? Essa combinação, a gente sabe que na psicologia das cores não é tanto as cores isoladas que têm um significado ou um tipo de poder até subliminar. É o contraste das cores, né? Então, o amarelo preto, por incrível coincidência, entre aspas, coincidência, são as cores do anarcocapitalismo. Do anarcocapitalismo, aquele movimento radical da qual faz o Paulo Guedes parte, né? Iluminação intelectual do anarcocapitalismo, de que o Estado tem que acabar, né? E o capitalismo totalmente desregulamentado. Então, é interessante, já começando pela capa, né? Esse contraste aqui amarelo-preto. Um livro, já que eu toquei no assunto aqui da psicologia das cores, esse livro aqui muito interessante, muitos aqui, talvez, que sejam da área, devem conhecer, da Eva Heller, Psicologia del Color. Eu tenho a edição em espanhol, mas já tem a edição em português. Psicologia das cores, né? Porque é interessante que ela se baseia numa pesquisa feita na Alemanha sobre os impactos psicológicos, não das cores isoladas, mas o contraste, as harmonias das cores, que são mais importantes. A harmonia das cores. Contrastes entre cores frias, quentes e tudo mais, né? Dentro do âmbito da teoria das cores. É bem interessante esse livro, tá? Então, claro, temos isso daqui. O Sex Pistols, vamos falar aqui precisamos falar do Sex Pistols, vamos falar do Sex Pistols. É interessante o seguinte, acho que vocês devem conhecer a história, nem vou insistir muito nisso. Você sabe que por trás estava o Malcolm McLaren, ele era dono de uma loja bizarra de roupas sadomasoquistas, imagina, roupas sadomasoquistas, chamada Sex, na King's Road, em Londres, né? E ele empresariava bandas obscuras, assim, bandas covers do The Who, tá? Aí ele começou a perceber, principalmente depois de uma viagem, o Malcolm McLaren, depois de uma viagem aos Estados Unidos, que ele conheceu o movimento MC5, New York Dolls, que estavam ali nessa coisa entre o glam, mas principalmente aí The Stooges, Iggy Pop, Ramones. Ele viu que estava nascendo uma coisa muito nova ali nos anos 70, trouxe para a Inglaterra, e no início de 1975 ele começou a perceber nesses jovens, esses freaks que transitavam pela loja dele, de roupas sadomasoquistas, chamada Sex. Ele percebeu um tipo de moda, vamos dizer assim, roupas rasgadas, perfuradas por alfinetes, cortes de cabelo esquisito, gente que desprezava a monarquia e a igreja e não curtia rock progressivo ou qualquer tipo de rock mais elaborado. E aí ele, como lá o dono do CGBD em Nova York, né, com os Dead Boys, né, empresariou a banda Dead Boys, que acabou se autodestruindo, como também os Sex Pistols, né? Ele cria os Sex Pistols, isso em 1975, tá? Então, você tem aí o Steve Jones, John Lydon, Johnny Rotten, né? É interessante o seguinte, o punk, quais as coisas que trouxe do punk interessantes? A primeira coisa é a estética fanzine, dá para perceber aí, tanto nesse visual que vocês estão vendo, como também aqui, vamos pegar o outro disco aqui que esse humilde blogueiro tem aqui do Sex Pistols, o Kiss This, essa estética de recorte, de colagem dadaísta, tal, é uma estética fanzine. Fanzine, para quem não sabe, né? Os fanzines, reaça de primeira, já vamos chegar nessa questão aqui, o Johnny Rotten, ou John Lydon, né?
Os fanzines era a única forma de contato, de comunicação, isso numa era que não tinha internet, e o rock, vamos dizer assim, mais underground, não tinha tanta projeção dos meios de comunicação. Os fanzines eram publicações caseiras, que era a única forma dos fãs se comunicarem entre si, principalmente sobre o calendário das bandas, onde as bandas vão se apresentar. Então, os fanzines que eram feitos, eu cheguei a fazer fanzine nos anos 70, meu Deus do céu, que coisa. Feita a partir de colagem, letra 7, aquela coisa toda, e depois era xerocado e passado para frente, né? Então, essa estética, né, fanzine, né, a primeira coisa. Mas a coisa mais séria aqui que os punks vão colocar, e o Malcolm McLaren ele foi muito esperto, é a questão do ambush marketing. Então, você vê o Sex Pistols, a estratégia do Malcolm McLaren é fazer aquela coisa que se chama dilema midiático. Uma coisa que depois a guerra híbrida, as guerras psicológicas e propaganda dos meios de comunicação, e mesmo o marketing comercial acabou aderindo a isso. Então, você cria acontecimentos escandalosos, tá? Que por mais baixos e rasos que sejam, cria-se aquele dilema midiático. Se não é nós que vai publicar essa torpeza, essa baixaria, outros vão publicar. Então, é como se todos tivessem que publicar, criando um movimento de manada nos meios de comunicação. Esse caso vocês estão vendo aí do The Mirror, né, que foi o começo de tudo. Os Sex Pistols foram num talk show, num programa de TV, se não me engano, da BBC, e praticamente quase saíram na mão com o apresentador. Rolou palavrão, insultos, tudo porque a Siouxsie, que mais tarde formaria o Siouxsie and the Banshees, uma banda pós-dark, também estava lá presente, era uma das groupies, né, do Sex Pistols. O pessoal da banda cismou que o apresentador estava dando em cima dela, da Siouxsie, né? Estava dando em cima dela, que coisa escrota, um velho dando em cima. Aí começou, foi uma baixaria, um escândalo, que aí começa, vocês estão vendo aí a primeira página, né, do The Mirror, né? E outras coisas. Eram sucessivos escândalos, ataques à monarquia, mesmo Anarchy in UK, ou então God Save the Queen, eram músicas feitas assim premeditadamente para ser escandalosas, para criar espaço midiático. Então, calcule você, se você quantificar esse espaço midiático que os Sex Pistols tinham gratuitamente, quanto eles teriam que pagar? Mídia gratuita eles conseguiam. Mais tarde, nos anos 80, você tem o ambush marketing, o marketing de guerrilha, né? A Benetton, acho que muitos devem se lembrar da Benetton, foi uma das que começaram... o Oliveiro Toscani, que era o fotógrafo da Benetton, acho que muitos devem lembrar daquelas fotos de impacto de natureza jornalística, né, com fotos impactantes, né, como a principal delas, uma foto do doente terminal de AIDS, com a família ao seu lado. Um norte-americano chamado David Kirby, foi uma foto chocante na época, nos anos 80, a foto tirada poucas horas antes dele morrer. Ele estava agonizando e a família ao lado dele na cama no hospital. Essa foto, claro, o escândalo. Aqui em São Paulo, me lembro que esse outdoor foi colocado aqui no Parque do Povo. Quem é aqui de São Paulo conhece? Parque do Povo, né? Em pleno Itaim, lugar de elite. O prefeito aqui na época, o Jânio Quadros, mandou retirar proibiu a veiculação de outdoors da Benetton, criando uma puta polêmica. O Oliveira Toscano, inclusive, chegou aí ao Roda Viva e quebrou o pau com os publicitários brasileiros, e publicou aquele livro, A Publicidade é um Cadáver que nos sorri, tal. Muito nessa pegada punk, essa coisa do dilema midiático. Então, aquela grife italiana de moletons, malhas, Benetton, faturava muito em cima dessa mídia gratuita,
produzida pelos impactos. É um pouco aquela coisa, falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Mas isso aí mudou totalmente a natureza da promoção das celebridades, tá? Então, essa estratégia do dilema midiático foi uma das coisas, assim, vamos dizer assim, importantes, né? Um pouco já estava começando um pouco isso, né? Quem assistiu aí o documentário The Beatles, Get Back, a ideia de fazer o último show dos Beatles no terraço da gravadora Apple, foi uma estratégia, já uma coisa já antevendo essa coisa do sequestro da atenção midiática. Então, claro, a polícia chegou, vocês devem conhecer essa história, né? Eles tocando lá no alto do terraço, chegou os policiais, ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo, e depois outras bandas imitaram esse tipo de coisa. Mas essa coisa de você pegar a mídia de refém, pegar a grande mídia de refém com esse tipo de marketing de guerrilha, né? Ou ambush marketing, tá? Tem vários. Nos anos 80, 90, isso até que foi enquadrado eticamente, esse tipo de estratégia, tal, mas foi, vamos dizer assim, uma das grandes contribuições aqui do punk. O Malcolm McLaren, ele tinha essa percepção. É claro que você vai ter o quê? O Instituto Tavistock. É interessante o seguinte, o que vocês estão vendo aqui em português, aqui para o slides diretamente do Instituto Tavistock, que a gente falou na live passada, que o Tavistock Institute é um instituto de psicologia aplicada à engenharia social, tá? Análise de tendências, prospecção de mercado, análise de novas tendências, assim como era a Global Business Network. Ela funcionava mais ou menos da mesma maneira, como a Global Business Network. A gente já falou, a famosa GBN, que a gente já falou aqui em lives passadas, que ela lembra muito aquilo que o Asimov chamava de psicohistória. Psicohistória. Está passando aquela série A Fundação, acho que na HBO Max, se não me engano, a Fundação, que é em torno da questão da psicohistória. Então, a questão aqui, tanto o Tavistock como o Global Business Network são instituições que fazem o seguinte, não é que eles preveem o que vai acontecer, eles fazem a coisa acontecer. Eles acertam porque eles estão por trás fazendo as coisas acontecerem, né? Então, veja isso daqui. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui é do site que é convertido em português, né? Tem a opção lá em português. Década de 60, as contribuições mais importantes do Instituto Tavistock, e é interessante como coloca aqui Martin Luther King, Inglaterra vence a Copa do Mundo, lançamento dos Beatles em 1960. Muitos falam que esses acontecimentos, desses pesquisadores, que a gente pode chamar de teorias conspiratórias, né? O Instituto Tavistock está colocando como crédito deles esses próprios acontecimentos, tá? Até chegar aqui nos anos 70, o fim da manufatura e uma série de coisas. Aí vocês vão ver aqui, vamos colocar aqui, deixa eu focalizar aqui, não estou vendo nada. Atenção, até você vai ver aqui, onde é que está? Exatamente, Sex Pistols lançam Anarchy in UK, tá? E Thatcher é eleita. É interessante o seguinte, colocaram aqui no chat, Johnny Rotten era um reaça, e ele era um admirador da Margaret Thatcher. É interessante isso. Assim como outras, essa conexão do movimento punk e a ascensão do neoliberalismo representado pela Margaret Thatcher é uma coisa que confirma essa coisa da engenharia social criada pelo Instituto Tavistock. Se ela criou lá os Beatles,
vamos dizer assim, junto à gravadora EMI, é aquele esquema que a gente pode explicar aqui da psicohistória, que a gente falou da Global Business Network. Esses institutos, eles têm pessoas em postos chaves em várias áreas econômicas, sejam ministros, sejam políticos, ou sejam agitadores culturais, produtores musicais, estilistas de moda, em vários pontos. Tá? É claro que essas pessoas conectadas nessa rede, e a Global Business Network era que fazia mais ativamente esse tipo de trabalho até o início dos anos 2000, é claro, se a tendência, olha, a tendência até o final dessa década é haver um revival no rock dos anos 80. Então, isso vai acontecer, porque você tem produtores musicais, bandas que estão conectadas a essa rede desses institutos, e isso faz acontecer. Tá? Instituto Tavistock não trabalhava tanto assim nesse nível generalizado com a Global Business Network, mas essas conexões com, por exemplo, a gravadora EMI são evidentes. O papel dos Beatles que a gente discutiu na semana passada é como uma engenharia social para mudar o imaginário, vamos dizer assim, o imaginário, a cabeça das pessoas para o novo capitalismo, o chamado capitalismo tardio, sociedade de consumo do pós-guerra. Tá? Aqui o César está me corrigindo, a Apple TV+, né? Na Apple TV+, que está a série A Fundação, que é interessante esse papel da psicohistória. A psicohistória ela acaba criando profecias autorrealizáveis, entre outras coisas, a profecia autorrealizável. Então, quando você ouve falar em Alvin Toffler, sabe, futuristas, futurólogos, né? Fique com o pé atrás, porque o futuro não existe dessa forma. Na verdade, não existe um lugar lá no futuro que está esperando por nós. O futuro é criado no presente. Tá? Isso que é muito louco. E o Isaac Asimov, nessa trilogia A Fundação, coloca bem isso, né? O futuro é aquilo que nós é o que queremos que seja o futuro, tá? E quando a gente fala nós quem é cara pálida? A elite, tá? Então, eles é que fazem o futuro, né? E entra a engenharia de massa para acreditar que esse futuro existe como algo que já está lá nos esperando no futuro, tá? Esse é o papel da engenharia social, né? Nos fazer acreditar de que, olha, realmente previu o futuro, né? Tá, então a gente sabe como também videntes, astrólogos, esse pessoal, eu falo videntes e astrólogos de massa, trabalham com esse lance da profecia autorrealizável. Tá? É interessante o seguinte, já que falamos da Margaret Thatcher,